Olha, sobre esse assunto nós conversamos agora com Urian Fancelli, analista de relações internacionais, ele que entende tudo, sabe de tudo. Eu agradeço pela presença aqui no SBT News, viu, querido? Obrigado, boa noite. Tudo bem, Leandro? Boa noite. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer é todo nosso. Urian, os Estados Unidos querem neutralizar o Irã com interesse no petróleo. Você vê uma possibilidade de conflito na região, Urian? Essa possibilidade existe, sim. Inclusive, hoje ela é muito maior do que a possibilidade de um acordo. Teve hoje essa reunião do Donald Trump com Benjamin Netanyahu e o que a gente pode tirar muito provavelmente um impasse estratégico que está acontecendo agora entre os dois países. Parece não ter havido um acordo sobre qual caminho seguir agora em relação ao Irã. O Trump ele deixa claro que ele insistiu na continuidade das negociações com o Irã sobre o programa nuclear, ou seja, sobre o enriquecimento de urânio, a capacidade do Irã de desenvolver uma arma atômica. E ele disse que a preferência dele é fechar um acordo se isso for possível. Mas, ao mesmo tempo, ele não descarta também outro cenário. Ele basicamente disse, se o acordo não vier, aí nós vamos ver qual vai ser o desfecho. Do lado israelense, a mensagem ela foi um pouco mais protocolar, falando em coordenação, contato próximo, na necessidade de garantir a segurança de Israel dentro desse contexto, mas fato é que hoje a probabilidade dos Estados Unidos agirem militarmente na região contra o Irã, ela é maior. E eu falo isso também, Leandro, porque sai também a notícia há pouco pelo Wall Street Journal, já havia sido divulgada antes pelo Axios ontem, mas ela não recebeu tanta atenção, que o Donald Trump está cogitando enviar um segundo porta-aviões para a região. E enviar um segundo porta-aviões é algo extremamente caro, é algo que não seria feito apenas para o tom de ameaça. Então, pode ser sim que isso aconteça, principalmente ali com ataques cirúrgicos. A gente não está falando de uma guerra tradicional com milhares de norte-americanos, soldados no chão, né? Boots on the ground que chama. Não, a gente está falando de ataques cirúrgicos e específicos para pressionar o regime a ceder, a negociar. Agora, Urian, Donald Trump insistiu com Benjamin Netanyahu para manter um diálogo com o Irã, diferente do que quer Israel. Por que essa diferença? Por que ele quer manter o diálogo lá com o Irã? É uma tática, é uma estratégia do próprio Donald Trump? Na verdade, o Donald Trump ele tem essa estratégia dupla, né? Se por um lado ele vai negociando, e a gente já viu uma rodada de negociações acontecendo na semana passada em Oman, depois de uma desavença. Primeiro esse encontro ia acontecer na Turquia, acabou não acontecendo. Agora, com mais uma rodada prevista para os próximos dias. Mas o Trump e o Netanyahu eles enxergam isso de maneira diferente. Porque o Trump ele quer focar na questão nuclear, que ele enxerga que isso não seria uma ameaça apenas para a região, mas para o mundo inteiro, inclusive para os Estados Unidos. E o Netanyahu ele já vê isso de maneira diferente. Ele se preocupa muito com a questão dos mísseis balísticos, porque o Irã ele tem sim esse programa de mísseis balísticos, tem ali alguns milhares de mísseis, alguns dados falam que talvez o país tenha em torno de 2.000 mísseis, que teria o potencial de construir 300 novos mísseis por mês, então podendo aí eventualmente acumular mais. E Israel tem muito claro na memória, Leandro, o que aconteceu no ano passado, quando ocorreu aquela guerra de 12 dias entre Israel e o Irã, né? O Irã que lançou cerca de 30 e poucos mísseis contra Israel, que conseguiram furar o sistema de defesa do país, atingiram cerca de 13.000 residências. Então a preocupação é essa, que não adianta apenas você abordar a questão nuclear e deixar de lado outras questões que são igualmente importantes, como é o caso dos mísseis ou até mesmo a questão dos proxies iranianos, que são aqueles grupos de terroristas que o Irã tinha até então apoiado, como é o caso, por exemplo, do Hezbollah no Líbano. Urian, essa ação do governo Donald Trump lá no Irã tem o objetivo de tentar fechar as portas, de tentar minar toda a possibilidade de financiamento do Irã a grupos, como você falou agora, além do Hezbollah, também o Hamas e o Houthis. Esse é o objetivo do governo norte-americano ou o objetivo lá é por questões econômicas, a questão do petróleo também? Eu posso dizer que caso haja uma guerra regional,
E aí o Irã, inclusive, ele tem ameaçado retaliar contra as bases americanas na região de países aliados dos Estados Unidos, como a Patrícia Vasconcelos mostrou agora. No Catar também a base ela já foi reforçada. Por quê? Porque o Irã ele parte agora para essa estratégia de tentar regionalizar o conflito. Ou seja, ele quer dizer que caso haja algum tipo de operação dos Estados Unidos contra o Irã, essa guerra ela vai tomar uma outra proporção, vai atingir aliados dos Estados Unidos, vai atingir um local extremamente importante, onde passa grande parte do petróleo mundial, ainda mais tratando-se de um ano eleitoral para o Donald Trump. Então, o Irã ele já olha um pouco para isso. Agora, existe sim uma preocupação com esse financiamento aos grupos terroristas, mas eu não diria que essa preocupação ela vem principalmente dos Estados Unidos. Acredito que ela venha mais de Israel. Israel que conseguiu ao longo dos últimos 2, 3 anos, em grande parte, neutralizar esses grupos. É o caso do Hezbollah no sul do Líbano, que está extremamente enfraquecido. O Hamas também bastante enfraquecido hoje na faixa de Gaza. O Irã ele nunca esteve tão vulnerável como ele está agora, inclusive por conta também da queda do regime do Bashar al-Assad na Síria, que não tem diretamente a ver com Israel, mas que não deixa de ser um momento que mostra que se o Irã está tão vulnerável assim, então esse na verdade seria o momento de agir militarmente contra esse regime. Detalhe, isso não poderia acontecer num futuro tão próximo, até mesmo porque Israel precisa ainda recuperar em partes o sistema de defesa aérea que foi bastante prejudicado, bastante usado no ano passado durante os ataques. Todo esse cenário demonstra muita preocupação, porque o que acontece lá pode impactar o mundo inteiro por causa do petróleo, né? O preço da gasolina, dos combustíveis. Obrigado, viu, Urian, pelas informações, pela aula de história. Uma boa noite e até a próxima. Imagina, a gente faz o possível com o tempo que tem aqui. Um prazer estar aqui. Grande abraço, querido.